Olá, meus amigos. Eu vou falar algumas coisas a respeito das doações, porque é inacreditável o que está acontecendo. Ou seja, os petistas querem engrupir a população brasileira. Eu acho que a moleza, quando é demais, vira bicho e engole o dono. Ou seja, em um certo sentido eles têm razão. Eles acham que o povo brasileiro é um povo idiota. E tem razão, porque eles estão tanto tempo no poder, esse grupo que está aí no poder, que não mostra para que veio. Aliás, não mostra do lado positivo. Nunca trouxe algo positivo para o país. Ao contrário, só trazem coisas negativas. Inclusive o país está quebrado. Completamente quebrado do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. É um país completamente destruído. O tecido social brasileiro está devassado. Violência brutal em todo o Brasil. A destruição dos serviços de saúde, os que se passam hoje nos hospitais, haja visto o INCRA agora aqui no Rio de Janeiro, e por aí afora, é um negócio impressionante. Nas escolas, nunca se viu um país tão destruído, tão desassistido como está o país governado pelos petistas, que eram partidos trabalhadores, portanto, tinham todo a obrigação e o direito de legislar, de administrar para os trabalhadores brasileiros. E são esses que estão perdendo, são os trabalhadores brasileiros. A política monetária desse governo é um desastre. É uma política de favorecimento aos especuladores, aos banqueiros, aos ricos e, evidentemente, em detrimento dos pobres. Como? Pagando a maior taxa de juros do mundo, de juros real, do mundo, e uma inflação altíssima. Tá certo? Uma das maiores do mundo também. É essa a política que destrói, evidentemente, e quem paga por isso é o povo brasileiro sofredor. Aquele que é trabalhador, que vive de salário, aquele que vive de Bolsa Família, é quem paga isso. Porque os ricos, os banqueiros, ganham juros reais, ou seja, juros acima da inflação. A inflação não é com os ricos. A inflação é uma coisa de pobre. O pobre é que paga. Pobre é que paga a inflação. Muito bem. Então eu quero falar para vocês sobre as doações. O que eles estão querendo dizer? Se você vê a Dilma, o Aloysio Mercadante, o Edinho, chefe da Flori, o Rui Falcão, o José Vacari Neto, tem um discurso só. Nossas doações foram registradas e são legais. O Aloysio Mercadante chegou ao ponto de mostrar os recibos. Eu nunca vi uma coisa tão idiota, porque não se trata disso. Se trata de saber a origem dos recursos. Eu poderia assaltar um banco e com a guia de recolhimento do imposto, assaltava o banco do Itaú aqui na esquina, pegava 2 milhões de reais, saía, já ia no banco ao lado, no Banco do Brasil, e pagava o imposto de renda. E declarava na minha declaração de imposto de renda. Que tal? Então, eu estou legal. Eu paguei imposto, é assim que se diz. Paguei, registrou, não é? O TCE analisou, tá certo? Mas isso não é caso do TSE. Olha só para vocês entenderem bem, doação é uma coisa simples e normal. Por exemplo, São Paulo, um governo PSDB. Se tiver uma empresa que opere basicamente com as obras do governo de São Paulo e oferece doações ao Fernando Haddad, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ele registra, está registrado, está no TSE, não
tem problema nenhum. E não há nenhuma desconfiança a respeito disso. Por quê? Porque as empresas operam no nível de governo estadual, por exemplo. Agora, o que está acontecendo com as doações que estão sendo analisadas, não só a doação precisamente de per si, o que está se analisando e o que se está desconfiando e comprovando é a origem das doações. As doações para a campanha da Dilma, para a campanha do Luiz Mercadante, para a campanha do senhor Lula, foram doações feitas com propinas da Petrobras. Essas propinas da Petrobras são tão, claro, foram tão comprovadas que a própria Petrobras registrou no seu demonstrativo de resultados 6,2 bilhões de propinas. Ora, quem é que manda na Petrobras? Dilma Rousseff é uma delas, o senhor Lula é outro. Botaram quem lá dentro? Paulo Roberto da Costa, o senhor Renato Duque. Para quê? Para eles sancionarem esses contratos com as empresas que lhe deram as doações. Então, se está comprovada que houve propina, e está comprovada que houve propina, e que está nos relatos do seu Paulo Roberto da Costa e do Youssef, inclusive os percentuais para cada partido, o PT e os partidos aliados, então está comprovado que se a Petrobras baixou no balanço dela 6,2 bilhões com propina, é claro que essas propinas foram para onde? Para as campanhas dos petistas. E isto é que é o crime, esse que é o nó da questão. Porque essas doações estão sendo feitas para aquelas pessoas que são responsáveis pela decisão, pelas decisões na Petrobras de aceitar aqueles contratos, que é a Dilma Rousseff, o senhor Lula e etc. Então está comprovado que a propina da Petrobras foi feita exatamente para irrigar o partido do governo e os seus aliados nas campanhas eleitorais. Ou seja, a campanha da dona Dilma, a campanha do senhor Lula foram financiadas pelas doações. Agora, se você vê, a Dilma Rousseff em em Washington, na declaração dela, ela diz: porque o Aécio teve doação. Tudo bem, qual é o problema? Aécio manda na Petrobras? Eu não estou falando. Aécio pode ter outros problemas, outras doações que vieram de empresas lá de Minas Gerais. Não estou discutindo isso. Mas uma doação da Petrobras para Aécio jamais poderia ser questionada. Porque isso é um oportunismo político da UTC. Tá certo? Que ele está dando a Dilma e está dando o Aécio. Porque eles, olha, se o Aécio vencer, se eu estiver dando aqui alguma doação para ele, talvez eu continue na mesma mamata de sempre. É essa a lógica da doação para os dois candidatos. Tá certo? Mas o responsável, a falta de ética, a falta de escrúpulo, o roubo, está na Dilma Rousseff, como presidenta do Conselho da Petrobras, como presidenta do Brasil, aceitar doações de uma empreiteira que recebia propina da Petrobras. Isto é que é o nó da questão, não a doação em si. Ora, se eu estou aqui, tem um partido, entro num partido qualquer, vem o Ricardo Pessoa me dá uma doação. Tudo bem, aceito. Ricardo Pessoa, agora não aceitaria. Mas na época que ninguém falava disso, eu aceitaria. Qual é o problema? Não tem problema nenhum com isso. Eu estou aceitando as doações. Agora, se o Ricardo Pessoa recebe propinas da Petrobras, que é comandada pela Dilma Rousseff, como ministra de Minas e Energia, como presidenta do Conselho e como presidenta do Brasil, e ele dá doações para a campanha dela, agora em 2014, é claro que tem que ser analisado isso. É claro, não, está claro. Isso daí foi uma propina, isso é escandaloso, isso é roubo. Tá certo? Muito bem. Outro ponto aqui. Na mesma entrevista, a Dilma, aliás, sobre esse ponto, o Luiz Mercadante, na mesma hora, quando falou isso, eu quero saber também as doações que foram dadas pelo PSDB. O que tem a ver?
Quem manda na Petrobras é o PSDB? Isso não tem nada a ver. Eu acho que se o PSDB tivesse no governo, sim. Se fosse o PSDB que comandasse o governo, como é o caso do PT agora, tudo bem. Eu não estou defendendo que o PSDB não tenha o que tem. Não estou falando nada disso. Estou falando na essência da coisa, no nó da questão. Eu estou falando que a doação só é ilícita, só é roubo, só é corrupção quando o governante que assina os contratos com a empresa recebe doações da própria empresa nas suas campanhas eleitorais. Ou seja, um conflito de interesse brabo. Interesse não, isso aí é interesse mesmo, envolvimento de interesse. Muito bem, a Dilma, na própria entrevista lá em Washington, ela diz o seguinte, que ela não respeita delatores. Falando de Ricardo Pessoa, porque Ricardo Pessoa delatou, dizendo que deu 7,5 milhões para a campanha dela. Tá certo? Vem cá, delator é denunciar. E por acaso o Ricardo Pessoa está delatando, de acordo com a lei, ele vai ter que comprovar. Tá certo? Agora, ela não respeita delatores. Aí fala no Joaquim Silveira uma confusão total, como se os bandidos do PT e ela fossem heróis nacionais, estivessem lutando pelo Brasil. E eles estão lutando pelo bolso dele, para manter no poder e para roubar. Isso é a luta. Aliás, o grande projeto, Lula só fala o nosso projeto. Nosso. Qual é o projeto do PT no governo? Tem 12 anos. Qual é o projeto do PT? Manter-se no poder. Roubar. Fez um mensalão. Fez agora, tá na Lava Jato. E provavelmente vai entrar no BNDES também. É um roubo só. O projeto do PT é um projeto de roubo. Não resta dúvida a respeito disso. Muito bem, então a Dilma fala, né, que ela não respeita delatores e usa um álibi que ela sempre usa. Porque ela foi presa uma vez, segundo ela foi torturada, que teve gente até que desmente que ela tenha sido torturada, porque ninguém passa 3 anos sendo torturado. É impossível, na prática, alguém passar 3 anos sendo torturado. Então, ela usa sempre como álibi, uma sofredora. Olha, eu sofri, eu sei como é isso. Mas pior do que ser delator é ser mentirosa, como Dilma fez para destruir a campanha da Marina Silva. E também do Aécio, logo depois do Aécio. Mas primeiro ela virou seus canhões mentirosos, caluniosos, contra a Marina. Depois que eliminou a Marina, ela aí foi em cima do Aécio. Ela dizia que não respeita os delatores. E os mentirosos, Dilma? Quem respeita mentirosos? Você que mente tanto, a todo instante, fazendo declarações mentirosas, como o seu pronunciamento sobre o setor elétrico, etc. Tantas coisas que você mente, que a gente não sabe mais nem onde está a verdade. Ok, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.